Então vamos lá, continuando aqui essa parte de Cat Bra Operador, eu vou pedir para vocês olharem as notas de aula. Só com essa apresentação aqui não dá para pegar tudo, e isso vai ser necessário demais para o que a gente vai trabalhar mais para frente. Então preste atenção nessas notas de aula, tentem fazer os exemplos, tentem fazer os exercícios, por favor. Isso vai ser importante demais para vocês. A gente vai continuar aqui com essa parte 2. Na parte 1 a gente falou sobre vetores, sobre produto interno, sobre produto externo, sobre notação de Dirac, sobre como fazer um produto interno, o que é uma transposta de um vetor, um transposto conjugado de um vetor, o que é um transposto conjugado de uma transformação linear, o que é uma transformação linear, como escrever uma transformação linear numa certa base, como escrever numa outra base, matriz de mudança de base, isso tudo eu vou deixar para vocês darem uma olhada na nota de aula e nas referências, principalmente aqui, ó, Bárbara, o livro da Bárbara, o livro, o Cohen e o Nielsen Schwang, certo? É Bárbara com Terra e com Baraviera. Esse livro é excepcional, então fiquem com essas referências e tem as notas de aula aí. Então nós vamos continuar aqui, tá certo? Antes de passar para a próxima parte aqui, para o próximo slide, dentre os exemplos que eu pedi para vocês fazerem, tem o caso do traço. O traço de uma certa transformação linear é a soma dos elementos da diagonal desse operador linear, certo? Quando a gente escreve isso em notação de Dirac, isso fica um tanto quanto mais simples, mas isso a gente tem que ir treinando, tem que pegar o traquejo. Vocês vão ter que treinar isso, depois a gente vai treinar isso pessoalmente quando isso tudo aqui acabar e vai acabar. Deixe para vocês treinarem isso. Só que a gente estava tratando até então de sistemas de dois níveis, ou de matriz 2x2, de um espaço vetorial de dimensão 2, que eram dois vetores de base, o Z mais e o Z menos, ou X mais e X menos, eu só mudei a base ali, beleza, mas era sistema de dimensão 2. Se vocês lembrarem lá do vídeo do EPR, o que a gente estava querendo trabalhar ali era um problema de sistemas compostos. Não era só uma partícula quântica, mas principalmente a interação de um sistema quântico com outro, com dois subsistemas. E aí vem uma pergunta: como escrever esse sistema composto em mecânica quântica? E isso é um negócio que a gente, em geral, não vê em cursos tradicionais de introdução à quântica, de quântica 1 e tudo mais, e nem faz parte da meta, mas para essa disciplina nossa vai ser fundamental. E é isso que a gente vai tentar tratar aqui nesse... deixa eu só ver se está gravando, tá, beleza. Nessa apresentação aqui, tá certo? Então a gente estava falando de espaço de Hilbert, não sei o que e tal, mas como falar de sistemas compostos? A gente vai falar de sistemas compostos utilizando essa ideia de produto tensorial. O que é um produto tensorial? Produto tensorial é uma maneira de a gente juntar espaços vetoriais para formar um espaço maior. Então vocês lembram que a gente estava ali trabalhando com vetores com duas entradas, era o Z mais e o Z menos, Z mais era 1, 0, Z menos era 0, 1, o X mais, X menos e assim por diante, mas isso a gente estava trabalhando em espaços vetoriais de dimensão 2 nesses casos, tá certo? Como que a gente faz para ampliar esse espaço? Ou seja, como que a gente faz para juntar uma partícula que os estados quânticos dela vivem em um espaço de dimensão 2, por exemplo, o spin meio, ele vive no espaço de dimensão 2, tá certo? Com uma outra partícula que tem spin meio também, que também vive no espaço de dimensão 2. Como que a gente vai fazer a interação entre esses dois subsistemas quânticos? Tá certo? A gente faz isso através de produto tensorial. O que é produto tensorial? Então, produto tensorial é uma maneira de juntar espaços vetoriais para formar espaços vetoriais maiores. Esses entre aspas aqui, porque tem vários... Existe um rigor matemático muito grande por trás disso aqui, tá certo? Por isso que está tudo entre aspas aqui, porque essa apresentação é só para dar uma ideia, para vocês pegarem os textos aí e darem uma estudada. E isso vai ser essencial para o que a gente vai estudar de amareamento, tá certo? Então vamos supor que eu tenho aqui um espaço vetorial V de dimensão M, seria, por exemplo, aquele camarada lá, Z mais Z menos, que tem dimensão 2. Eu tenho um outro espaço vetorial de dimensão N também, de dimensão N. Então vamos supor um outro subsistema de dimensão 2. Então dimensão 2 com dimensão 2. A gente fala que esse produto aqui, que é o produto vetorial, esse X dentro da bolinha, esse aqui chama tensorial, tá certo? Não confundam com o tensorial lá de relatividade geral. Não é a mesma coisa, o nome é igual, tem algumas coisas que parecem, mas não é a mesma coisa. Então não confundam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, se eu juntar esse espaço de dimensão V com esse espaço de dimensão W, eu vou ter esse espaço aqui, V e W. Dentro desse espaço de dimensão V, vivem vetores nesse espaço de dimensão V, que é o espaço de Hilbert. Nesse espaço de dimensão W, vivem vetores também nesse espaço de dimensão W. Nesse espaço composto aqui, V tensorial W, que ele tem dimensão M vezes N, tá certo? Então a dimensão dele é maior. Vão viver vetores nesses camaradas aqui também. Então quem são os elementos que vão viver em V e W? Se eu tiver aqui, aqui eu troquei V por U, perdão, aqui eu vou ter que trocar aqui, mas enfim. Se eu tiver aqui um elemento Vzinho que está dentro desse espaço Vzão e um elemento W minúsculo que está dentro desse espaço Wzão, esse objeto aqui, V tensorial W, que aqui isso aqui era para ser V, perdão, mas que a gente pode escrever dessa forma ou dessa forma, em texto de quântica, artigos e tudo mais, a gente usa isso aqui indistintamente, escrever dessa forma, escrever dessa forma, escrever dessa forma, é tudo a mesma coisa, a gente usa esse tipo de coisa indistinto, certo? Então esse objeto aqui, que é o V tensorial W, aqui, gente, ele está vivendo nesse espaço aqui, tá certo? Nesse espaço composto, beleza? Que é um espaço de dimensão maior. A gente está aumentando o nosso espaço de Hilbert aqui. O espaço de Hilbert que já era um brutuca do espaço, e a gente aumenta ele mais ainda. E como que seria a aplicação de um operador que atua em V tensorial com um sujeito que atua em W? Então, A está atuando em V, esse operador A, ele mora em V, esse operador B, ele mora em W, tá certo? Como que seria a atuação desse operador composto aqui, nesse objeto V tensorial W? Seria o A atuando no espaço dele e o B atuando no espaço dele, tá certo? Então é simplesmente isso. Os caras que atuam num certo espaço vão atuar nesse próprio espaço. Eu posso até ter, eu não mencionei aqui, mas pode até existir, isso existe, algum tipo de operação conjunta nos dois caras. Mas o que a gente está trabalhando aqui são esses caras separados, certo? Beleza? Então, se eu atuar A tensorial B nesse objeto que vive em V tensorial W, eu vou ter esse camarada aqui. O A vai atuar em V, o B vai atuar em W, tá certo? Aqui eu tenho um outro vetor, aqui eu tenho um outro vetor. Esse vetor AV, ele mora em V, esse vetor BW, ele mora em W, e o camarada todo aqui, ele mora nesse espaço V tensorial W, certo? Como que a gente calcula o produto interno? Então, dado que eu tenha esse objeto aqui, que é o objeto mais geral, é a combinação linear de VI com WI, e aqui eu tenho uma outra combinação linear de VJ com WJ, aqui eu coloquei o índice linha aqui só para identificar que é um outro vetor, certo? O produto interno é o que? Eu vou atuar o sujeito V com o sujeito V, o sujeito W com o sujeito W. Então, eu vou fazer o produto interno de cada subespaço separadamente. E eu termino com esse objeto aqui, tá certo? Então, a ideia aqui é que eu vou fazer cada subespaço separado, tá beleza? Então, essa aqui é a ideia desse produto interno, a ideia inicial disso. Daqui a pouco a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mais trabalhado aqui, certo? Mas e aí, o que seria esse objeto aqui A tensorial B? Porque esse Azão, eu sei quem que é esse Azão. Esse Azão é uma matriz, esse Bzão é uma matriz. Mas quem que é A tensorial com B? Isso aqui é uma outra matriz, com uma dimensão bem maior, que a gente calcula. Um jeito interessante de representar esse operador A tensorial com B, ou essa operação A tensorial com B, é dado por esse produto de Kronecker. Esse produto de Kronecker é o quê? Essa matriz A, ela pode ser escrita como A1, A2, A11, A12, A13, assim por diante, A21, A22, A23, escrito daquela forma que a gente escreveu o T, o operador T no outro vídeo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse elemento A1, cliquei sem querer. Esse operador aqui é A tensorial com B, ele vai ser o quê? Eu vou pegar esse primeiro elemento de A1, vou multiplicar pela matriz B. Vou pegar esse primeiro elemento A1, 2, vou multiplicar pela matriz B, e assim por diante. Vocês estão vendo que esse objeto aqui, na verdade, é cada elemento de A1 multiplicado por uma submatriz aqui dentro, tá certo? Então, isso aqui acaba sendo bem maior esse espaço aqui, tá beleza?
Tá certo? Então, nós vamos fazer alguns exemplos aqui que eu acho que fica mais claro no exemplo. Então, por exemplo, quem que é esse vetor AB tensorial com esse vetor CD? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou pegar A multiplicado por C, A multiplicado por D, certo? É A1C, A1D. Depois eu vou pegar B multiplicado com C, B multiplicado com D. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um vetor de duas dimensões, duas linhas e uma coluna. Aqui eu tenho duas linhas e uma coluna. Aqui eu tenho um vetor 4 linhas por uma coluna, certo? Eu aumentei a dimensão do meu espaço. Então vamos pegar aqui um exemplo com número. Se eu tiver esse vetor aqui, que seria o x, o z mais, lá atrás no outro vídeo, que é um 0 tensorial com x mais. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 vezes 1, tá 1 aqui. 1 sobre a raiz de 2 já deixei multiplicando aqui fora. Então eu tenho 1 com 1, dá 1. 1 com 1, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1, certo? Agora eu tenho 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Então, esse produto tensorial vai me dar esse vetor aqui. Isso vai ser importante para o próximo vídeo, que vai ser a versão de bom para o EPR, tá certo? Isso aqui vai ser importante para a gente lá, beleza? Tentem dar uma pausa e dar uma treinada nessa continha aqui. E quem que seria essa multiplicação aqui dessa matriz com essa matriz, esse produto tensorial de σx com σz? Então, σx está escrito aqui, σz está escrito aqui. Então, vamos fazer isso aqui passo a passo. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro elemento é o quê? É esse camarada, 0 vezes esse, 1. Então, é 0 vezes 1, que é 0. O segundo aqui é 0 vezes 0. Então, é 0 vezes 0, que é 0. O terceiro já é 1 vezes 1, que é 1, certo? Se vocês pegarem aqui, vai ser exatamente o que está escrito aqui em cima, nesse produto de Kronecker. Vai ser 1 vezes 1, que é 1, 1 vezes 0, que é 0. Agora, na linha de baixo, é o que? É 0 vezes 0, que é 0. 0 vezes menos 1, que é 0. Eu vou ter 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes menos 1, que é menos 1. Beleza? Agora, no próximo aqui, eu vou ter o quê? 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 0, que é 0. A gente pode até vir para a linha de baixo, eu vou ter 1 vezes 0, que é 0. 1 vezes menos 1, que é menos 1. E o próximo aqui vai ser 0 vezes essa matriz, que é 0. Então, esse produto de σx com σz, que é essa matriz tensorial com essa matriz, vai me dar essa matrizona aqui 4x4, tá certo? Essas continhas seriam interessantes vocês darem uma treinada. Tentem fazer essa conta aqui e ver se tá batendo isso aqui. Tentem refazer isso aqui, certo? Um outro tipo de operação que a gente vai fazer muito nessa disciplina é o traço parcial. A gente tinha visto no outro vídeo que o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal dessa matriz. Isso vale para uma matriz, vale inclusive para essa matriz aqui. Essa matriz última aqui, por exemplo, quando o mouse aparecer, essa matriz aqui ela tem traço nulo, certo? Só que a gente pode fazer o que a gente chama de traço parcial, ou seja, a gente agora está trabalhando com um sistema composto. E se eu quiser fazer um traço só em uma parte desse sistema? Isso vai ser importante demais para a gente, certo? Então vamos supor que tem um operador ômega que ele está nesse espaço composto V tensorial W, certo? Eu estou chamando esse operador ômega desse camarada, A1, A2, tensorial B1, B2, para ficar bem geral, certo? Se eu quiser fazer o traço só nesse subespaço W, eu só quero fazer nesse subespaço W, não quero fazer em outro subespaço. Esse traço só nesse subespaço W, ele é o traço desse operador no subespaço W. Como que eu faço isso? Eu passo essa parte aqui para fora do traço, então A1, A2 que vive em V, se eu esqueci de falar, mas A1, A2 vive em V, B1 e B2 vivem em W. O A1 e A2 que vive em V eu trago para fora do traço, eu vou fazer o traço só em B1, B2, certo? Que vai me dar esse camarada aqui. E vocês estão vendo que isso aqui é um número. Eu coloquei isso aqui quadriculado porque isso aqui é um número, tá beleza? Então, olha só, vocês estão vendo que eu diminuí a dimensão do meu espaço quando eu faço o traço parcial. Eu tinha um sujeito aqui que tinha dimensão V por W, a dimensão de V vezes a dimensão de W, e agora eu tenho um sujeito que só está na dimensão de V. Eu diminuí o meu espaço, tá certo? Eu estou fazendo o traço só em certa parte do meu subsistema. Isso vai ser muito importante no que a gente vai caracterizar, a gente vai fazer critérios de emaranhamento, isso vai ser muito importante. Então, um exemplo, eu vou chamar esse operador de ρ, daqui a pouco a gente vai trabalhar bastante com esse ρ. Esse ρ é escrito por esse camarada aqui. Eu quis escrever ele assim, por enquanto ele vai ser isso, por quê? Porque eu quero. Depois a gente vai voltar nesse operador. Esse aqui, na verdade, é um estado que eu acho que ele chama de GHZ.
Mas esse estado aqui é 0000, 1100. Vocês estão vendo que ele vive num espaço de dimensão 2 com espaço de dimensão 2. É um espaço composto de dimensão 4 que é 2 vezes 2. Tá certo? Se eu quiser fazer o traço só, por exemplo, nessa segunda parte aqui. Tá certo? Se eu quiser fazer aqui seria WV, que aqui eu coloquei... Não, seria... eu estou fazendo o traço na segunda parte, tá certo? Então eu estou fazendo traço em todo o sujeito que está no segundo aqui. E essa ordem é interessante, vocês começaram a guardar essa ordem. O primeiro e o segundo, sempre guardar isso, guardar no sentido de manter essa ordem, certo? Então eu quero fazer o traço aqui, ó, 0000, 1100, 00, 11, 11. Eu só repeti o cara aqui. E eu quero fazer o traço só nesse segundo termo, certo? Então olha só, o primeiro aqui eu mantive 00, e aí eu fiz o traço em 0, 0, que é o produto interno 00. Eu trouxe aqui o 1, que é aqui, e o 0, que é o primeiro, certo? Então aqui eu tenho 1, 0, certo? Eu estou mantendo só o primeiro camarada. No outro aqui eu trouxe 0, 1, por quê? Porque é 0, é um cat 0 com bra 1. Então ficou 0, 1. E aqui eu mantive 1, 1, 1, 1, certo? E o traço nessa segunda parte, isso eu gostaria que vocês treinassem, tá desde o outro vídeo, eu gostaria que vocês treinassem isso. O traço nessa segunda parte, que é o 0, com o 0 aqui, é esse produto interno 00. Aqui eu vou ter o produto interno de 1, do cat 1 com o bra 1. Aqui eu tenho do cat 0 com o bra 1. E aqui eu tenho do cat 1 com o cat 1. Vai dar esses produtos internos aqui, ó, 00, 01, 10, 11. Se vocês lembrarem lá das notas de cat bra, se essa base aqui é uma base ortonormal, esse produto interno é 1, esse produto interno é 0, esse produto interno é 0, esse produto interno é 1. Portanto, esse traço parcial nessa matrizona aqui, que é 4x4, essa matriz aqui é uma matriz de dimensão 4, certo? É 4x4, 4 linhas, 4 colunas. Ela se tornou uma matriz de dimensão 2. Ela tem esse elemento aqui, 00, e esse elemento 11, tá certo? E é uma matriz que, na verdade, que nessa base é a matriz identidade dividido por 2. Isso vai ser importante demais para a gente vai voltar nisso aqui várias vezes. Seria interessante vocês refazerem essa conta aqui. Essa conta vai ser extremamente importante vocês refazerem, certo? Só ver as horas aqui. Não, mas está de boa. Então, refaçam essa conta. Qualquer coisa me manda e-mail, mas refaçam essa conta. Essa do traço parcial vai ser fundamental a gente fazer essa conta do traço parcial no decorrer dessa disciplina de emaranhamento, certo? Então, para traço parcial tem nas notas de aula, dê uma olhada. A última parte que eu quero falar aqui, isso aqui eu vou falar rápido, é de autovalores e autovetores. Isso aqui é o que a gente chama de equação de alto valor, certo? Um operador aplicado num certo vetor me dá um número vezes esse vetor. Esse número, em princípio, ele pode ser complexo, certo? Se a gente reescrever essa equação dessa forma aqui, porque aqui tem um lambda vezes o vetor alfa, então eu posso introduzir aqui a identidade. Então eu posso trazer esse lambda 1 alfa para a esquerda, eu vou ter essa equação aqui só é verdadeira se essa matriz aqui t menos lambda i for singular, e para ela ser singular, o determinante desse sujeito aqui tem que ser 0. Isso aqui chama equação característica. Isso aqui é um negócio que eu já falei para vocês várias vezes para vocês treinarem e vou repetir sempre. Treinem achar autovalores e autovetores de uma certa transformação, independente dela ser hermitiana ou não, tá certo? Então, resolvendo essa equação aqui, a gente encontra os autovalores, lambda. Então, uma certa transformação ela pode ter vários autovalores, eles podem ser iguais ou não, aí a gente fala de degenerescência ou não, enfim. A gente vai estar encontrando o espectro desse operador T. E se a gente voltar para essa equação aqui, e para cada autovalor, se a gente encontrar um vetor, a gente vai estar encontrando os autovetores. Então, para cada autovalor, a gente pode encontrar um autovetor, e isso aqui vai ser muito importante para a gente também, certo? Se a gente tiver uma transformação hermitiana, para toda transformação hermitiana, a gente fala que uma transformação hermitiana quando ela é igual ao transposto conjugado dela, ou a gente pode falar que uma transformação hermitiana é definida dessa forma que é importante quando a gente vai falar do contínuo. Então, para essa disciplina aqui não é tão importante, mas isso aqui é uma outra definição para transformação hermitiana. Para quem quiser conferir, pega o Arfken na parte de teoria Sturm-Liouville, vocês vão ver que isso aqui tá bacana lá, escrito lá também. E para transformações hermitianas a gente tem essas três propriedades que são importantíssimas. Nas notas de aula isso está bem deduzido.
Tá demonstrado isso, do meu jeito de demonstrar, tá certo? Se uma transformação hermitiana, os autovalores dela são reais, sempre. Então, se a gente tem uma transformação hermitiana, achou autovalor complexo, a conta está errada. Se a transformação é hermitiana, logo o autovalor é real, ponto final, certo? Se a gente tem uma transformação hermitiana e a gente tem autovetores correspondentes a autovalores distintos, esses autovetores eles são ortogonais e os autovetores de uma transformação hermitiana eles geram espaço, eles formam uma base completa para o seu espaço, tá certo? Isso aqui também vai ser importante demais para a gente. Lembre-se desse teorema, dessas propriedades que elas são muito importantes. Eu vou voltar nos postulados, coloquei aqui que eu vou voltar neles agora, eu vou voltar neles quantas vezes eu quiser. Primeiro, porque sou eu que estou gravando, e segundo, porque isso aqui é importante para danar. Então, no tempo fixo T0, o estado do sistema físico ele é dado, ele é determinado pelo vetor de estado, tá certo? E esse vetor de estado pertence a um espaço de Hilbert. Então, vocês estão vendo a importância desses dois vídeos. Toda quantidade física mensurável T é descrita por um operador linear hermitiano nesse espaço de Hilbert, tá certo? A gente chama esse sujeito de observável. Os possíveis resultados de uma medida ou de um observável, os possíveis resultados são dados pelos autovalores. Então, olha só. 1. Quem é o estado? 2. Quem que a gente pode observar? 3. Quais são os possíveis resultados de uma observação? O postulado 4. Dado que eu tenho esses possíveis resultados de observação, qual é a probabilidade de encontrar cada um desses possíveis resultados? A probabilidade é dada por esse camarada aqui, tá certo? Por esse módulo quadrado produto interno aqui, onde eu estou querendo a probabilidade de encontrar esse autovalor AN, e esse autovalor AN ele está relacionado a esse autovetor φn, desse observável T, certo? Então vocês estão vendo que está tudo interconectado aqui. E a gente vai trabalhar a teoria dessa forma. A teoria ela é trabalhada em cima desses postulados, em cima desses axiomas, vamos chamar assim. Se a gente faz uma medida em um operador T e de fato a gente obtém um certo autovalor, o estado imediatamente após a medida ele é dado por essa projeção aqui, projeção normalizada. Isso é muito drástico, é muito estranho, mas é um postulado da teoria que a gente admite para a gente construí-la, certo? É estranho esse postulado, primeiro, porque ele é muito drástico, ele é não unitário. A gente está introduzindo um caráter não unitário por postulado na teoria. E esse problema é um problema que ele é chamado de problema da medida, é um problema muito importante que ainda não tem consenso totalmente na comunidade. E o sexto postulado é o postulado da evolução temporal do estado. Então, assim termina essa parte aqui. O próximo vídeo vai ser sobre a versão do bom para o EPR e a gente vai continuar dessa forma, certo? Aí depois eu devo passar para aqui o bit, falar um pouco de matriz de densidade e assim por diante. Espero que tenha dado para acompanhar aí. Um grande abraço, falou e se cuidem.